Deputado, boa tarde. Deputado, me parece que a direita deveria ter um único propósito nesse momento: derrotar Lula e o PT em 2026. E para isso nós vamos precisar de vários jogadores em várias pontas aí. Nós vamos precisar de gente no Senado, na Câmara, nos governos estaduais e, evidentemente, na presidência da República. O senhor não acha que agora é momento de unir a direita e não deixar que essas divergências dividam a direita? Dávila, eu entendo o raciocínio e a sua maneira de pensar. É óbvio que no xadrez político a presidência da República ela é muito importante, mas muito mais importante é o Senado, né? Aproveitando a pergunta anterior que citou o Mauro Mendes, e é um governador candidato ao Senado, se eu nada fizer, as pessoas vão votar nele achando que realmente ele é uma pessoa que vai combater aquilo que é mais caro para nós. E o que é mais caro para nós? É a liberdade. É por isso que o jogo mais interessante é o do Senado, porque o Senado é capaz de parar os ditadores de toga. O presidente não. A gente está vendo, o Lula tem que pedir amém para tudo que ele faz no STF. Inclusive, quando ele perde no Congresso, ele leva tudo ao STF. Então, a minha preocupação é eleger pessoas corajosas e que estejam na mesma página dessa luta por liberdade. Eu não creio que o Mauro Mendes, que hoje é governador, né, de graça, sai num ataque até baixo, coisa que o governador Romeu Zema não fez, tá? Cravo aqui essa distinção. Mas se eu permitir que o Mauro Mendes seja candidato ao Senado e leve com voto bolsonarista, nós vamos perder mais 8 anos sendo enganados. Porque eu duvido que ele, que enquanto é governador, tenha esse discurso e não vá para um embate ou um posicionamento firme, que ele será capaz de fazê-lo quando virar senador. Então é mais ou menos por aí. Eu não posso, né, ser considerado aquele que está dividindo a direita se eu estou dando luz aos fatos. Quem vai fazer o juízo final é a população. Entrevista especial com o deputado Eduardo Bolsonaro aqui em Os Pingos nos Is. Próxima pergunta, Roberto Mota. Deputado, eu converso com muitas pessoas por todos os lugares onde eu ando, pessoas de todas as classes sociais. Aconteceu isso hoje de manhã aqui no Rio. E muitas delas me fazem uma pergunta que eu não sei responder. Elas estão preocupadas, muitas delas, com o que elas acham que seria uma atitude de resignação de Jair Bolsonaro com o que está acontecendo. Elas acham que estão vendo uma postura de aceitação de uma situação que a maioria dessas pessoas considera injusta e completamente absurda. O que o senhor diria para essas pessoas? Na verdade, o Bolsonaro, meu pai, ele está sendo vítima, né, de uma perseguição implacável. Atualmente, ele não consegue nem se expressar, fazer um post na Rede X. Então, chegou a hora de nós lutarmos por ele. E não somente por ele, né, por todas as pessoas que estão também nessa mesma toada de perseguição. São seus assessores próximos, né? O Braga Neto, o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, Felipe Martins, as pessoas do 8 de janeiro, que em que pese terem cometido um erro, estão pagando um preço muito alto e muito além do que prega a lei. Então nós temos que ficar fortes, né? Resistir, né? Por conta do que eles estão passando, mas não há, Mota, nenhum tipo de aceitação. O que eu estou percebendo nos últimos dias, prezado Mota, é que as pessoas que têm interesse em certas candidaturas estão vendo que a janela de oportunidade delas está se fechando. Quando o Bolsonaro for enviado a um presídio comum, vai acabar a possibilidade de barganha com isso, de enviá-lo ou não para, né, a Papuda. Porque a verdade eu imagino que agora muita gente esteja, né, falando para ele: olha, Bolsonaro, se você apoiar tal candidato, eu vou te dar uma vida boa aqui, ou eu vou fazer essa concessão aqui para você não ir para um presídio comum. E aí, nesse meio tempo todo, o que acontece? Eu que estava aqui na minha, né? Até porque a gente está vendo shutdown aqui nos Estados Unidos, isso acaba por impedir diversas atividades nossas, mas eu estava aqui na minha e começa Mauro Mendes a falar, começa o Zema a falar, aí depois eu vejo um blog pequeno falando: Eduardo Bolsonaro será candidato à presidência independente da escolha do seu pai. Outros podcasts no mesmo sentido, ignorando absolutamente a condição de refém do Jair Bolsonaro, que já não tem mais, né, a sua vontade livre, ou se exercer a sua vontade da maneira que ele desejar, vai sofrer consequências. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que está tendo tanto reboliço e tanta pressa
na escolha de um candidato para o ano que vem, em que pese não ser determinante escolher esse candidato agora ou em março de 2026. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, boa noite. A indicação da pré-candidatura do seu irmão a senador em Santa Catarina acabou causando uma série de reações de políticos que devem uma vida na política à popularidade e ao apoio que receberam do seu pai, do senhor e de membros da família Bolsonaro. Como é que o senhor avalia a reação de Ana Campanholo, Nicolas Ferreira? Pode ser considerado uma traição ou é simplesmente uma ingratidão pelo apoio recebido? Quem citaria a Campanholo ou o Nicolas? O que ocorre é que é o seguinte, o Carlos ele é de outro estado, isso a gente sabe que vai encontrar certa resistência em Santa Catarina, né? Agora, o grande problema é quando pessoas dentro do nosso partido não seguem essa diretriz. Eu repetidamente tenho colocado um vídeo do presidente Jair Bolsonaro num podcast, onde ele fala, no momento que ele ainda estava livre, podendo falar, onde ele fala que o candidato para Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. E aí pessoas tentam desqualificar. Disso a gente já está acostumado. O problema é quando vem de dentro do partido. O partido tem que ser compreendido como um time de futebol. Não pode, né, o treinador trabalhar ali para te escalar, te tirar do banco de reservas, te colocar com a camisa do time dentro de campo e depois mais para frente ele substitui um atacante e você começa a reclamar do treinador. Isso daí não demonstra organização, isso aí não demonstra hierarquia. Esse é que foi o grande problema, falando especificamente aqui da deputada Campanholo. Mas a gente tem trabalhado para resolver isso daí internamente, para fazer uma redução desse ruído. Eu gostaria só aqui de destacar, né, que o Carlos Bolsonaro não é uma pessoa que o Jair Bolsonaro quer enfiar em Santa Catarina. É o cara que há mais tempo acompanha o Jair Bolsonaro. Ele está há 25 anos na estrada política. Muita gente não estava ainda nas fraldas ainda quando o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, estava sendo eleito vereador lá pelo Rio de Janeiro. Então, tentar desqualificá-lo apenas porque ele não é do Estado é uma ignorância política. Se você for ver o Jair Bolsonaro, é de São Paulo, né? Foi registrado em Campinas, fez carreira política no Rio de Janeiro. Quer citar um exemplo da esquerda? O Lula é de Garanhuns, Pernambuco, fez carreira política em São Paulo. Eu sou o deputado mais votado da história, carioca, eleito por São Paulo. Então, a vida política, ela é recheada de exemplos como esse, né? Então, eu acredito que não seja algo que vá dar muitos frutos, porque é um obstáculo totalmente vencível essa questão do Carlos Bolsonaro estar agora fazendo as malas para ir para Santa Catarina, e é um estado que ele ama e, Deus quiser, fixará ali a sua residência como senador a partir do ano que vem. Queria aproveitar, inclusive, essa pauta, deputado, mas por que Santa Catarina? Esse é um estado que provavelmente elegeria já 2 senadores mais conservadores, mais à direita. Essa era a leitura de muitos analistas. Por que Santa Catarina e não um outro estado menos conservador? Olha, depende. Se fossem eleitos esses 2 à direita, Carol Detone e Esperidião Amin se considera, ele próprio diz, né, um social-democrata. Eu não vejo um social-democrata no espectro da direita. E o Carlos Bolsonaro é porque política é uma questão de grupo. As pessoas que votam em Carlos Bolsonaro esperam que ele tenha uma conduta igual a da Jair Bolsonaro. As pessoas que votam nos candidatos apoiados pelo Jair Bolsonaro esperam uma conduta próxima de Jair Bolsonaro. E ninguém melhor e de maior confiança do presidente Bolsonaro do que o seu próprio filho. Ainda mais o Carlos, com a experiência política, a vivência que ele já tem e sendo o arquiteto das redes sociais, né, de toda a nossa família, que direto ou indiretamente criaram a maior bancada, por exemplo, do PL na Câmara dos Deputados. Santa Catarina é um estado que o Carlos Bolsonaro particularmente se identifica. Há muitos anos ele vai ali, né, principalmente pela pauta das armas, fazendo curso de tiro, conhecendo pessoas, por vezes passando veraneio, por vezes indo junto comigo a Joaçaba para conhecer um dos presídios ali do Oeste Catarinense. Então há essa identificação com o estado de Santa Catarina e isso é que moveu o Carlos Bolsonaro a se candidatar por lá e não por outro estado. As articulações que envolvem as eleições de 2026, entrevista especial com Eduardo Bolsonaro aqui na Jovem Pan. Dávila, mais uma pergunta. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante na primeira resposta à minha pergunta, que é a preferência pelo Senado. E eu entendo que o Senado é fundamental, capturarmos o Senado
para pelo menos dar o tom das pautas nacionais e barrar as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. O senhor e o grupo da direita estão montando esta equação, ou seja, você está vestindo a camisa não 10, mas a do Ancelotti para escalar esse time para o Senado que nós precisamos em 2028 para ocupar esse espaço vital para começar a reverter o jogo? Com certeza, Dávila. Eu acho que esse daí é o principal pensamento e você vai ver em que pese ser dado muita notoriedade à parte dos atritos, né, que infelizmente muitas das vezes tem que ser público, né, contra a minha vontade, mas você vai ver muita pauta convergendo da direita em certas candidaturas, né? Eu acho que nada é mais urgente do que a liberdade. Eu acho que não vale você levar uma vida se você ficar encarcerado e ficar preso. Veja o caso de vocês, da Jovem Pan. Muita gente sonha em censurar vocês, muita gente trabalha para enterrar as vozes livres do jornalismo. Por quê? Porque senão você não vai conseguir nunca aperfeiçoar o sistema. Os poderosos que estão no poder vão ser perpetuados no poder. Então nada é mais importante do que a liberdade de expressão. E os nossos inimigos sabem disso. Eles tentaram nos derrubar, e aqui eu falo todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, nos colocando, né, rótulos de nazistas, sexistas, misóginos, xenófobos, né? No caso do Mota, devem dar pancada lá, falando, tá apoiando ali a polícia, matar preto e pobre, ignorando, né, que a polícia é formada por negros humildes, enfim. Então, quando você tenta usar essa estratégia que a esquerda utilizou e eles viram que não deu certo, só resta a eles apelar para a censura. Então, o Senado tem que dar o recado, elegendo pessoas que tenham a coragem de votar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, que é o líder da censura. O Alexandre de Moraes hoje ele não está numa posição confortável, mas o ideal é que ele saia do Supremo Tribunal Federal, porque senão, até de que adianta a gente eleger uma bancada forte de deputados federais e até senadores e aprovar projetos de lei que depois ele vai derrubar lá. O Alexandre de Moraes chegou ao cúmulo de agora interferir na pauta, né, da segurança no Rio de Janeiro. Não resta mais nada para ele ocupar. Ele é, de fato, o Dom Pedro III, né? Muita gente apelida ele por aí, né? É claro que em outro sentido, porque ele teria talvez o mesmo poder, né, de um imperador, ou talvez até mais, já que ele não tem escrúpulos de dele mesmo limitar o seu próprio poder, mas ele faz o que ele bem entender. Então a pauta do Senado, Dávila, eu acho que, eu me arrisco a dizer, é mais importante do que a eleição presidencial, é a eleição para o Senado do ano que vem.